diante. Daniel poderia muito bem fazer o que ele bem quisesse da vida dele. Mas ele decidiu firmemente ser fiel ao Senhor. Depois ele passa pelo tirano, cruel e leviano Belsazar. E aqui eu fico maravilhado com a coragem de Daniel. Quando no decorrer da história ele chega diante daquele rei e desvenda o que estava escrito contra aquele rei na parede do palácio. E ele diz para ele: olha, o seu reinado foi cortado, ó rei, porque Belsazar fez uso dos utensílios do templo de Israel, que tinha sido levado por Nabucodonosor, zombando do Deus de Israel. E naquele momento ali ele foi atacado pelos seus inimigos e destronado do seu rei. Coragem de Daniel, que manteve firmemente na presença do Senhor, de chegar diante desse rei e de revelar a ele o mistério de Deus, a sentença de Deus contra a sua vida. Passou também pelo reinado de Dario, ou Dário, como você queira entender. E ele foi justamente nesse reinado, em que por não se submeter ao decreto daquele rei, e por falar em decreto, quantos têm se submetido, né, aos decretos dos reis de hoje em dia, e tem feito disso uma desculpa para fugir da casa do Senhor, e tem deixado de buscar as coisas do Senhor por causa de um decreto. Mas Daniel não, ele resistiu firmemente. E por causa desse decreto, no período desse imperador, Dario, ele foi lançado na cova dos leões. Incrível, meus amados. E Deus era com ele, e o rei, a partir do momento em que percebeu que nada se sucedeu a Daniel, assinou um decreto. Meus amados, sabe o que é o rei assinar um decreto? Dar a ordem: a partir de hoje, todos irão adorar o rei, o Deus de Daniel. Foi isso. Olha a diferença que um homem de Deus pode fazer numa nação pagã, onde não se adorava o seu Deus. Mas olha a diferença que ele pode fazer quando ele decide firmemente no seu coração não se contaminar. Eu acabei de dizer aqui que Daniel era de uma família nobre de Israel. Provavelmente os seus pais lhe ensinou a verdade, lhe falou sobre o Deus, a ser fiel a Deus, a amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E Daniel nunca esqueceu daqueles ensinamentos. E mais na frente, lá no versículo 2, no verso 23, ele faz menção de seus pais quando ele ora a Deus, agradecendo a Deus por ter dado a ele a revelação do sonho do rei Nabucodonosor, que o havia ameaçado todos de morte se não o revelasse. Então ele orou a Deus e Deus lhe concedeu. Ele disse: quero agradecer ao Deus dos meus pais. Daí você conjectura nesse texto e entende que Daniel, durante o período em que ficou com seus pais, sempre foi orientado a amar a Deus sobre todas as coisas e honrá-lo e ser fiel a Ele. Você pode dizer assim: mas então o lar de Daniel era um lar abençoado. A casa de Daniel era um campo, era um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Nós estamos ensinando isso aqui na escola dominical sobre essa questão. Então vamos falar de um assunto muito importante no domingo, assista. Mas quero dizer para você que seu lar é um lar desordenado. Mas e o que você aprendeu de Deus, meu irmão? Coloque em prática na sua vida esses princípios de Daniel, que ele possa ser sobre a tua vida e você será abençoado em nome de Jesus. Daniel perdeu muitas coisas, ele teve que abrir mão de muitas coisas, mas não abriu mão da tua fé, nem da sua fidelidade, e nem do seu temor a Deus. E no final de tudo, ele foi honrado, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, povo de Deus? Olha, palavra de resgate para você nessa noite. 3 princípios na vida de Daniel, que eu quero nessa noite trazer para você, que acha que está no direito de se revoltar com a sua situação, de achar que você não merecia passar pelo que você está passando, de achar que você não deveria sofrer as decepções que você sofreu, que você não deveria perder o que você perdeu. Se você ponderar no texto do versículo 9,
quando Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, para que ele não participasse dos manjares do rei, para que ele não se contaminasse com as comidas sacrificadas aos ídolos daquele lugar. Olha, Deus era com Daniel. Então, se eu era chefe dos eunucos, dá-se a entender que era chefe de Daniel. Daniel, então, estava numa condições de eunuco. E você não imagina que tipo de situações as pessoas se submetiam para serem colocados como eunucos na casa do rei. Então, meus amados, grandes coisas Daniel perdeu, mas não deixou de lado os seus princípios. Primeiro princípio que eu gostaria de passar para você, para que você traga para a tua vida nesta noite, para que você agora pare de pensar que você não deveria estar passando por essa situação, para que você pare de pensar, de achar que está abandonado, que o Senhor o abandonou. Com 17 anos longe dos pais, das felicidades, das reuniões, da comida, da ceia em família, num lugar distante, ele poderia muito bem escolher fazer o que ele bem quisesse da tua vida, porém ele escolheu ser fiel a Deus. Primeiro princípio, nos momentos de luta e de guerra, ele guardou o teu coração. Olha, eu já vi